De olho no lance está começando para falar do empate do Fortaleza contra o RB Bragantino por a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Antes de tudo, agradecer todo mundo que acompanha o nosso quadro aqui no canal da Agência de Notícias Estácio. O De Olho no Lance vai ganhando uma edição após a outra e eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que acompanha nosso quadro. Pedir o like, pedir para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho. É muito importante essa sua ajuda aqui no nosso canal da Agência de Notícias. Fala agora da partida em si. Fortaleza que entra com um time bem modificado, um time bem diferente, podemos até dizer um time reserva, para enfrentar a boa equipe do Bragantino. São duas equipes que têm trabalhos sólidos. O Braga com o Pedro Caixinha, Fortaleza com o Vojvoda. E dois treinadores de muita qualidade. Acredito que fora Palmeiras, Flamengo, esses que já têm treinadores de ponta de fato, acredito que Fortaleza e Bragantino são os times que têm os melhores treinadores neste Brasileirão. Tanto é que já tentaram levar o Caixinha, já tentaram levar o Vojvoda e eles permanecem nas equipes porque eles acreditam nos projetos e nos trabalhos. Mas a partida em si foi algo que no primeiro tempo foi bem interessante se assistir, porque era um Fortaleza que entrava com bastante intensidade. Como já é de costume, que a gente que acompanha o Fortaleza sabe, que é um tricolor que começa o jogo sempre muito pilhado, principalmente quando joga ao lado da sua torcida. Mas o Fortaleza entrou, como eu falei, com um time reserva que tinha peças que era interessante de observar. Breno Lopes fazendo sua estreia, Felipe Jonathan também estreando, Kervin na primeira partida pela Série A e o Kaiser começando pela primeira vez de titular. Fazer uma análise rapidinha dessas quatro peças. Kervin, autor do gol do Fortaleza aos 10 minutos. O Cleiton acabou falhando, achando que ele bateria cruzado, mas mérito do garoto. É um cara que, desde que surgiu aqui nesta temporada, vem tendo oportunidades após a outra. Eu até falei no último vídeo, pela Copa do Nordeste, que é quando ele faz, para mim, uma excelente partida, que eu gostaria de ver ele um pouco mais. E para mim é o destaque da temporada do Fortaleza. E mais uma vez se mantém na Série A, na sua estreia, marca um gol. É um jovem, é uma joia que o Fortaleza tem que apostar. É um cara que está entregando resultado, mas assim, ainda falta algumas coisas a melhorar, pontos a evoluir. A questão de experiência conta muito, mas é um jovem que Fortaleza está muito bem servido. Renato Kaiser começou a titular, jogou os 90 minutos. Ainda é muito cedo para a gente falar, não vai dar certo. Mas esses primeiros 90 minutos deles não me agradaram. Perde algumas oportunidades, o Kaiser, uma delas um contra-ataque, ele tenta botar de cavadinha por cima do Cleiton, o Cleiton faz a defesa, outras ele acaba perdendo a bola, brigando, mas é muito esforçado, isso a gente não pode negar. Mas acho que por essa partida de momento, analisando apenas essa partida, não fez uma boa atuação. Pode ser que na próxima partida ele jogue muito, e tudo bem, isso é o futebol, é algo cíclico. Mas analisando apenas essa, não é um jogador que deixou uma excelente impressão. Felipe Jonathan e Breno Lopes foram jogadores medianos. Estrearam bem na medida do possível, não comprometeram. Felipe Jonathan bem defensivamente. O pouco que apoiava ao campo de ataque também conseguia fazer boas jogadas trabalhadas. E o Breno Lopes, assim, se a gente for analisar, Felipe Jonathan e Breno Lopes, eu acredito que o Breno esteja um pouquinho acima do Felipe nessa primeira partida, porque mesmo não criando tanto, ele deu o passe para o gol do Kevin. Claro que não foi meu Deus, foi um super passe, não, foi um passe normal, mas foi um jogador que mostrou muito empenho tático, sempre voltando para defender, sempre conseguindo abrir bons espaços. É um jogador que, além de ser muito esforçado, se mostrou ser inteligente. Fica uma boa expectativa para as próximas partidas do Breno Lopes. Foi uma estreia mediana, como eu falei, e deixou uma impressão inicial agradável. Mas o jogo em geral, no primeiro tempo, o Fortaleza, até os 20 minutos, com aquela intensidade muito alta, com um placar a seu favor, que o Kevin abriu os 10, foi um time bem melhor e bem diferente do Fortaleza do restante do jogo. O Bragantino consegue poucas oportunidades, apesar de ter muita posse de bola,
a equipe do Fortaleza se fechando muito bem no seu campo de defesa e não deixando espaços para a equipe paulista. Que chega a um gol, uma cobrança de escanteio, que tem um desvio e o Eduardo Sacha consegue marcar o gol de empate. Um gol assim meio que por acaso, uma cobrança de escanteio despretensiosa, o Bragantino nem tinha grandes chances. O João Ricardo até fez uma boa defesa ao decorrer do primeiro tempo, mas foi lá por cerca dos 20 minutos e tinha passado basicamente o primeiro tempo todo bem tranquilo quando o Bragantino consegue marcar esse gol. Já para o segundo tempo as coisas mudam. Mudam por quê? O Bragantino tem a bola basicamente o segundo tempo inteiro, mas não oferta perigo nenhum à meta do goleiro João Ricardo, até porque, como eu falei, o Fortaleza se fechava muito bem defensivamente e no segundo tempo, principalmente, a gente tem que colocar um asterisco na excelente atuação do volante Pedro Augusto. Ele que diante do Boca já entrou como zagueiro e muita gente falou da boa atuação dele por ter se mantido constante. Agora como volante faz uma excelente outra atuação, com bastante desarmes, movimentando, saindo bem ali da volância do Fortaleza. Para mim o cara da partida é o Pedro Augusto. Acho que todo mundo que acompanhou é uma decisão unânime. Jogou pra caramba, é a melhor partida que ele faz com a camisa do Fortaleza. Mas o saldo para o Fortaleza se torna um pouquinho negativo, por quê? Mesmo o Bragantino sendo mais dono da partida, entre aspas, na segunda etapa, na reta final o Fortaleza consegue ter, no mínimo, 2 chances claras de gol. Apesar de ter criado bem mais do que isso, chances claras. Mas 2 bem claras. Pikachu é um desses caras que foram protagonistas dessas jogadas, assim, também como o Machuca e o Moisés. Mas o Fortaleza acabou desperdiçando essas chances. E é o que deixa um saldo negativo. Fortaleza era mandante, já é a segunda partida que o Fortaleza é mandante nessa Série A. E é o segundo empate. É o segundo jogo que sai na frente e acaba tomando o empate. Mas nessa partida em específico contra o Braga, dava sim para ter saído com a vitória. Acaba desperdiçando 2 pontos por questão de ineficiência ofensiva, por questão de último passe, de um carinho melhor com a bola, uma tomada de decisão um pouco melhor que o Fortaleza poderia ter tomado. É um saldo que fica negativo ao meu ponto de vista, mesmo sendo uma equipe muito capacitada como a equipe do Bragantino. Mas faltou o querer mais do Fortaleza. Entendo que era um time que estava focado na Sul-Americana, até no meio de semana, fez uma super partida, mas a chave virou. São competições importantes e na Série A, cada ponto que você desperdiça, você é cobrado lá na frente. Principalmente dentro de casa, esses pontos não podem ser desperdiçados. O Tricolor que começou com a vitória fora de casa contra o São Paulo e já acumula 2 empates dentro de casa. Um desses bem frustrante, que é contra o Cruzeiro, e agora esse empate que não chega a ser frustrante, mas dava sim para ter saído com a vitória. A gente vai ficando por aqui, agradeço demais a sua audiência, ao De Olho no Lance, não esquece de deixar o like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, compartilha com a galera esse vídeo e também deixa um comentário. A gente agradece demais. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.